E meus irmãos, agora para a exposição da palavra do Senhor, façamos a leitura de Marcos capítulo 1, do versículo 21 ao 28, palavra do nosso Deus que diz assim: Depois entraram em Cafarnaum e logo no sábado foi ele ensinar na sinagoga. Maravilharam-se da sua doutrina, porque os ensinava como quem tem autoridade e não como os escribas. Não tardou que aparecesse na sinagoga um homem, possesso de espírito imundo, o qual bradou: Que temos nós contigo, Jesus Nazareno? Vieste para perder-nos? Bem sei quem és, o Santo de Deus. Mas Jesus o repreendeu, dizendo: Cala-te e sai desse homem. Então o espírito imundo, agitando-o violentamente, bradando em alta voz, saiu dele. Todos se admiraram ao ponto de perguntarem entre si: que vem a ser isto? Uma nova doutrina? Com autoridade ele ordena aos espíritos imundos e eles lhe obedecem. Então correu célere a fama de Jesus em todas as direções, por toda a circunvizinhança da Galiléia. Bondoso Deus e Pai, diante de Ti nós estamos neste culto de adoração como a Ti é devido, porque o Senhor mesmo nos convoca para adorá-lo publicamente e testemunhar da Tua glória e da Tua graça neste mundo que o Senhor nos colocou. E estamos alegres porque podemos nesta hora abrir a Sua palavra e ouvir a exposição dela. Que o Senhor prepare o nosso coração para recebermos de um modo frutífero a Sua palavra. Que o Senhor nos abra o ouvido para que ouçamos as palavras de Cristo, compreendamos e que a recebamos de modo transformador. Que o Senhor nos abra os olhos para que possamos ver e o Senhor nos disponha ao coração para sermos aquilo que o Senhor requer de nós, à medida que reconhecermos quem é o Senhor Jesus, o Teu Filho que Tu enviaste para nos libertar, para nos ensinar palavras de vida, e que nós trilhemos este caminho santo aos pés de Cristo. É o que nós pedimos e agradecemos no nome santo de Jesus. Amém. Meus irmãos, temos considerado essa série de mensagens sobre o Evangelho de Jesus Cristo. Este é o tema desta série de mensagens, o Evangelho de Jesus Cristo. E nós começamos a considerar esta mensagem do primeiro versículo, que fala sobre o fato de que o Evangelho encarnou e o seu nome é Jesus, e que o Evangelho não consiste naquilo que eu e você ou qualquer um possa fazer ou queira fazer ao Senhor, mas ao que Deus não precisava fazer, mas que Ele quis fazer ao enviar o seu Filho, o Salvador e Senhor, o Senhor Jesus Cristo, para nos salvar. Vimos que Marcos, ele relata a proximidade deste grande momento da história tão aguardado desde os antepassados, que foi a chegada do Messias, falando sobre o seu antecessor, o mensageiro do Evangelho, que foi enviado por Deus para preparar o caminho do Senhor. E quando vemos João Batista exercendo o seu ministério, a ideia é que o Messias está se aproximando e João Batista aponta para a glória e o poder de Cristo na salvação de pecadores, antecedendo o Senhor Jesus e preparando o seu caminho. Então nós vemos aquele relato de Marcos muito breve, mas muito importante, sobre o batismo e a tentação de Jesus, sobre o fato de Cristo ter assumido o lugar do pecador para salvar e, ao ser aprovado na tentação, também no nosso lugar. E aqui está a essência do Evangelho, que continuará a ser exposta pelas páginas do Evangelho segundo escreveu Marcos, sobre o fato de que Jesus se sujeitou a cumprir em obediência à lei que Ele mesmo criou e se sujeitou a receber o castigo da ira de Deus que nos era devida, para tornar inimigos eu e você, seus filhos,
através daquele que é o seu Filho unigênito. E logo em seguida, quando João Batista é preso, Jesus se levanta para anunciar a mensagem do Evangelho. Nos versículos 14 e 15, nós vemos que Cristo, ele começa a se entregar no decorrer do seu ministério para que não ficássemos entregues aos nossos próprios pecados. Então Jesus anuncia a boa notícia do Evangelho, a mensagem do Evangelho. O tempo está cumprido e o reino de Deus está próximo. Arrependei-vos e crede no Evangelho. E ao anunciar, havia os ouvintes. Jesus se dirige a alguns e os chama, aqueles que ele quis, para serem seus discípulos. Que privilégio tiveram, não é? Pedro, André, Tiago e João. Que privilégio você tem de se foi chamado para ser um discípulo do Senhor Jesus. E não é somente um privilégio, uma glória própria. Na verdade, Jesus nos chama os seus seguidores com uma missão. E essa missão dada por Cristo deve ser a nossa prioridade de vida. E devemos exercer essa missão junto com outros irmãos de uma comunidade que é a igreja, ajudando-nos uns aos outros neste caminho que é proposto a nós para seguirmos ao Senhor Jesus. Quantos fatos extraordinários nós vemos aqui. E temos sido lembrados, eu tenho procurado lembrar os irmãos que Marcos ele é breve, ele é objetivo, ele está na expectativa de contar tudo que Jesus fez e quem é o Senhor Jesus para que, crendo nele, haja esperança de salvação. Aquele que era aguardado, que foi anunciado por João Batista, que se levantou para anunciar o Evangelho, que foi tentado e foi batizado no nosso lugar e que chama discípulos, eu e você. Tudo isso consiste numa boa notícia, nas suas diversas expressões. E há algo que também nos é dito aqui sobre uma coisa extraordinária que aconteceu nos versículos 21 a 28, que é o nosso texto da noite, sobre quem é o Senhor Jesus, sobre o que ele fez. E o que ele fez aqui, resumindo, dois aspectos principais que veremos algumas lições também. Jesus ensinava com autoridade e ele também expulsava demônios com essa mesma autoridade. Por isso, o tema da mensagem dessa noite é a autoridade do Evangelho. E veremos este tema em duas partes, duas sessões. A primeira é no versículo 21 e 22. E estes versículos tratam sobre a autoridade incomparável no ensino do Senhor Jesus. É sobre isso que falam os versículos 21 e 22. Sobre a autoridade incomparável no ensino do Senhor Jesus. O que nós lemos aqui? Que depois o quê? Do que aconteceu antes. De chamar seus discípulos para si. Entraram em Cafarnaum e logo no sábado foi ele ensinar na sinagoga. E maravilharam-se da sua doutrina, porque os ensinava como quem tem autoridade e não como os escribas. Nós vemos então que algum tempo depois, não nos é dito quanto tempo, mas o mais importante é depois que chamou discípulos. Eles entraram em Cafarnaum. Depois de morar um tempo em Nazaré, Jesus morou em Cafarnaum, nesta região que é mencionada. Uma região importante na época, naquele contexto histórico, na região, e foi importantíssima essa região também para o ministério do Senhor Jesus. E Cafarnaum ficava na costa norte do Mar da Galileia, que nós vimos que foi o local onde ele chamou seus primeiros discípulos, e era uma região muito próspera, por causa do comércio, principalmente da pesca, que os discípulos ali trabalhavam também quando foram chamados pelo Senhor. E havia também naquela região uma sinagoga. Então, uma região próspera no comércio, em que havia judeus também que se reuniam regularmente para
estudar a lei, para aprenderem a respeito das instruções da Torá e para as orações também. E esta região foi tão importante, tão bem estabelecida na época, que dura até os dias de hoje. Fizeram escavações de uma sinagoga antiga e encontraram embaixo, um nível abaixo, outra sinagoga, que provavelmente tenha sido esta que o Senhor Jesus esteve pela região de Cafarnaum. E alguns até dizem que é um local bom de ser visitado, interessante. E nesta ocasião que Marcos relata aqui, no sábado, como diz o versículo 21, Jesus foi ensinar na sinagoga. E nós costumamos associar a sinagoga com um tipo de templo, mas havia o templo e havia as sinagogas. No templo, nós vemos o ofício dos sacerdotes apresentando sacrifícios, e nas sinagogas nós vemos um local que surge no contexto ali do exílio, na impossibilidade de se dirigirem com mais frequência ao templo, eles se reuniam na sinagoga. Para formar uma sinagoga, eram necessários 10 judeus homens maiores. E já poderiam estabelecer uma sinagoga para estudarem a Torá, para a prática de orações e para que outros fossem instruídos nesta lei. Então haviam mestres no contexto das sinagogas. E o Senhor Jesus, como cresceu um judeu, no contexto judaico, ele tinha o costume de frequentar a sinagoga. E como um mestre, como um rabi, juntamente com os seus discípulos, ele também tinha o hábito de ir à sinagoga não somente para frequentar, mas para ensinar. E é isso que Marcos diz aqui. No sábado foi ele ensinar na sinagoga. Imagine Jesus ensinando. Em certa ocasião ele tomou um rolo, leu e explicou. Era assim. Davam a palavra ao mestre, ele lia, explicava e todos que estavam ali ouviam. E o que aconteceu quando todos que estavam na sinagoga naquele sábado ouviram? Versículo 22 diz: maravilharam-se da sua doutrina. E por quê? Porque os ensinava como quem tem autoridade e não como os escribas. A autoridade com que Jesus ensinava era impressionante. Alguém poderia talvez nem conhecê-lo tão bem, mas a forma como ele ensinava era diferente do que outros ensinavam, como os escribas. E era tão impressionante o ensino do Senhor Jesus, tão incomparável, não era parecido com nada que eles tivessem visto até então, que os ouvintes ficavam tão espantados, e o sentido quase não acreditavam no que ouviam. E um dos motivos para isso é que os mestres da lei, os escribas, que tinham a responsabilidade de fazer cópias do texto bíblico, eles se tornavam, de tanto fazer cópias, especialistas, né? Sabiam decorado e propunham interpretações para essa lei. E com isso alguns mais capacitados, mais estudados, com uma maior parte da Torá decorada, com interpretações mais interessantes, se destacavam e eles se tornavam referência. Então, de acordo com o escriba tal, diz assim a Torá. Então, a interpretação deles se tornava referência para aquilo que eles ensinavam. A tradição humana, então, ali pelo ensino judaico, era multiplicada. Mas Jesus era diferente. Ele não falava segundo o mestre tal, segundo o escriba tal. Ele ensinava com a sua própria autoridade. E ninguém fazia isso. Jesus dizia: vocês ouviram o que foi dito. Eu, porém, vos digo isso. Ele mesmo colocava a interpretação daquela passagem com a autoridade que ele tinha por si só, a autoridade que ele recebeu do seu Pai,
De maneira que, em certa ocasião, como eu mencionei há pouco, lendo Isaías 61, ele apenas leu e disse: hoje se cumpriu essa palavra sobre mim. Somente ele poderia fazer isso. Ter essa autoridade sobrenatural acima de qualquer outro. Somente o Senhor Jesus poderia ter, porque ele recebeu essa autoridade do seu próprio Pai. Vocês se lembram? Uns versículos antes, o 11, quando uma voz é ouvida do céu no momento do batismo do Senhor Jesus, que dizia: tu és o meu filho amado, em ti me comprazo. Ouviram, aqueles que estavam por perto, ouviram esta voz que testificava quem era o Senhor Jesus. E foi por isso que os ouvintes na sinagoga ficaram maravilhados. Eles ficaram fora de si, mais do que encantados. Estavam ouvindo um ensino como nunca antes eles tinham ouvido, mesmo sendo frequentadores da sinagoga. E o Senhor Jesus, mais do que ser um excelente mestre, um rabino por excelência, não era como se fosse um escriba melhorado. Sabe o melhor escriba? Melhora um pouquinho e seria então o Senhor Jesus. Alguém conhecedor da lei judaica, das tradições do povo judeu. Ele não era como os escribas. Não estava na mesma categoria, porque ele falava com a própria autoridade que ele recebeu do seu Pai. Então, nestes 2 primeiros versículos, irmãos, nós vemos sobre a autoridade do ensino do Senhor Jesus, que era incomparável. Em segundo lugar, nós vemos a partir do versículo 23, sobre a autoridade suprema do Santo de Deus sobre demônios. Meio comprido, né? Mas a autoridade suprema do Santo de Deus, como o Senhor é chamado nesse texto, sobre os demônios. E por que isso? Continuando a leitura do versículo 23. Não tardou que aparecesse na sinagoga um homem possesso de espírito imundo, o qual bradou: que temos nós contigo, Jesus Nazareno? Vieste para perder-nos? Bem sei quem és, o Santo de Deus. Mas Jesus o repreendeu, dizendo: cala-te e sai deste homem. Então o espírito imundo, agitando-o violentamente, bradando em alta voz, saiu dele. Marcos registra que não tardou. Então imagine Jesus ensinando, muitos maravilhados, e não demorou para que chegasse um homem na sinagoga com espírito imundo. E o que isso significa? Se a gente for pensar no que já aconteceu no próprio Evangelho de Marcos e o que veremos também na sequência, quando fala de espírito imundo, quando fala do valente ser amarrado, quando fala do encontro de Jesus com Satanás, cada um desses acontecimentos e a forma como foi registrado tem uma relação entre si. Então lembrem, um pouco antes, por que essa recapitulação inicial que nós fizemos? Porque antes de chamar seus discípulos, de anunciar a mensagem do Evangelho, Jesus foi tentado pelo diabo. Foi levado pelo Espírito para ser tentado pelo diabo. E o que aconteceu nesse encontro entre o Santo de Deus e o maioral ali dos demônios, o chefão deles, o próprio Satanás? O Senhor Jesus, com 3 menções à palavra, venceu o diabo. E é claro que no Império das Trevas, essa notícia nas redes sociais da época lá, demoníacas, se espalhou rapidamente. E agora, após Jesus anunciar o Evangelho, chamar discípulos, começar a ensinar com essa autoridade, não demorou para que estremecesse alguma coisa no Império das Trevas. Um homem possesso veio ao encontro do Senhor Jesus com o espírito imundo. É a forma de Marcos se referir a demônios. Aqueles anjos caídos que são seres celestiais, que logo após aqui a vinda de Jesus ao mundo, caíram junto com Satanás. Estes seres espirituais
que existem pelo mesmo motivo que o diabo existe, porque foram criados por Deus e se rebelaram, e agem para tentar enganar e para aprisionar aqueles que estão perdidos. São ações destrutivas como eram com este homem, mas restritas por Deus. Em outras palavras, diabo e demônio existem, mas eles têm uma ação limitada pelo próprio Deus. Já existiam nessa época. E quando Jesus começa a ensinar com autoridade, isso é algo assustador para eles. Alguns talvez se deteriam mais nessa passagem falando do demônio, do espírito imundo, né? Do homem aqui se estrebuchar de alguma forma e como foi. Mas mais importante do que isso, quem é que está sendo revelado aqui? É o Senhor Jesus e o que Ele está fazendo. Então, este demônio, tendo possuído um homem, comparece diante de Jesus com 2 perguntas e uma confissão. Não é isso que nós vemos no versículo 24? E vejam como são palavras afrontosas contra Jesus. E são palavras também desesperadas, porque sabiam diante de quem eles estavam. Que temos nós contigo, Jesus Nazareno? Primeira pergunta. Sabiam que era o Jesus de Nazaré. Vieste para perder-nos? Sentido de condenar-nos. Bem sei quem és, o Santo de Deus. E há um contraste aqui. É o espírito imundo falando com o Santo de Deus. E fala de um modo representativo, né? Ele fala, bem sei que tu és. Era um demônio, mas ele começa dizendo que temos nós contigo. Então ele está sendo o porta-voz dos demônios. Então, nós vemos que o demônio sabia quem era Jesus e o que ele veio fazer neste mundo. Só acharam que chegou muito cedo e ficaram desesperados. Eles sabiam como o Senhor Jesus tinha derrotado o líder deles, que foi Satanás, no deserto ao tentar o Senhor Jesus. Eles sabiam, pelas palavras da mensagem do Evangelho proferidas pelo Senhor, que o tempo estava cumprido, o reino de Deus estava próximo e chamando para arrependimento a humanidade. E com isso, este tempo sendo cumprido, o reino de Deus sendo estabelecido, o que seria deles? A ira de Deus seria manifestada contra eles. Estava se aproximando esse tempo. Por isso eles disseram, vieste para perder-nos, para nos condenar e destruir. E o espírito imundo sabia quem era Jesus, o que eu chamei de confissão. Ele era o Santo de Deus. O Santo de Deus sobre quem o Espírito Santo desceu como pomba no batismo e o autorizou e o capacitou para destruir a obra do diabo e dos anjos, os espíritos imundos. E essa expectativa do cumprimento de destruição, do esmagamento da cabeça da serpente, vinha desde quando? Desde Gênesis 3. E aquele demônio, assim como o diabo, todo o império das trevas sabia o que estava acontecendo. E por isso essas perguntas. O Santo de Deus estava trilhando seus primeiros passos no seu ministério terreno. Aos olhos de muitos parecia um homem comum. Mas o demônio sabia quem era Jesus. Isso fez abalar o império das trevas. Nós veremos mais à frente que Jesus estava a cada passo amarrando valente o Satanás. O Senhor estava estabelecendo o seu reino e subjugando, colocando debaixo dos seus pés todos os inimigos. Nós vimos isso brevemente na mensagem na outra semana sobre o Salmo 8. Quando lemos em determinado momento da mensagem, o texto de Hebreus 2, que diz que todas as coisas sujeitaste debaixo dos seus pés. E no ministério do Senhor era isso que ele estava fazendo. E o autor aos Hebreus continua: ora, desde que lhe sujeitou todas as coisas, nada deixou fora do seu domínio. Agora, porém, ainda não vemos todas as coisas a ele sujeitas. Vemos, todavia, aquele
que por um pouco, tendo sido feito menor que os anjos, Jesus, por causa do sofrimento da morte, foi coroado de glória e de honra, para que pela graça de Deus provasse a morte por todo o homem. E o Senhor Jesus passou por tudo o que passou para libertar do império das trevas aqueles que anteriormente estavam cativos. O apóstolo Paulo aos Colossenses fala sobre isso também, quando diz: e a vós outros que estáveis mortos pelas vossas transgressões e pela incircuncisão da vossa carne, vos deu vida juntamente com ele, perdoando todos os nossos delitos, tendo cancelado o escrito de dívida que era contra nós e que constava de ordenanças, o qual nos era prejudicial, removeu inteiramente, encravando na cruz. E na sua obra o que o Senhor Jesus fez, e despojando os principados e as potestades, publicamente os expôs ao desprezo, triunfando deles na cruz. A obra de Cristo é da destruição do maligno, da libertação do perdido e na condenação do perverso, do diabo e dos seus anjos. E a resposta de Jesus é a altura da sua autoridade, do seu poder, daquele que estava a cada passo esmagando a cabeça da serpente, destruindo todos os seus conservos, os demônios. A resposta de Jesus nós vemos na sequência, no versículo 25. Jesus respondeu ao demônio. Até hoje vemos em alguns contextos entrevista com o demônio, com o diabo. Tem até nome de filme, mas isso acontece em muitos lugares considerados templos. O Senhor Jesus se explicou, porque o demônio fez duas perguntas, certo? Foi colocado contra a parede o Senhor Jesus. Jesus se explicou, se justificou. Bem, eu tive que vir um pouco mais cedo. Isso, foi meu pai que mandou. Teve algum diálogo com o demônio? Não. O Senhor apenas o repreendeu, dizendo: cala-te, sai desse homem. Sem ritual, sem esforços, sem bate-papo com o demônio, sem lutas físicas. Com a mesma autoridade que ensinava, bastou a palavra de Cristo: cala-te, saia deste homem, para que o demônio, na hora, o obedecesse. E é o que vemos no versículo 26. Então o espírito imundo, agitando-o violentamente, bradando em alta voz, saiu dele. Jesus o Nazareno, o próprio Filho de Deus encarnado, revelou então aqui a sua autoridade suprema como Santo de Deus sobre o diabo e seus anjos. Este título, o Santo de Deus, remete, assim como um paralelo, a Sansão. E lembramos de muitas coisas de Sansão, muitos pecados dele. Mas o forte, enviado pelo próprio Deus como um libertador, de uma forma sobrenatural, e que era poderoso para subjugar e destruir os filisteus, os inimigos. Em outras palavras, nessa ocasião aqui nós vemos a autoridade suprema de Cristo no seu reino sobre o reino das trevas. Ele era, nesse paralelo com Sansão na linguagem, o Santo de Deus, o Deus forte, encarnado, o libertador que foi enviado pelo Pai com autoridade para subjugar, para destruir os inimigos de Deus e salvar e libertar o perdido, aqueles que o Pai confiou nas suas mãos. Nós vemos então sobre esta autoridade do Santo de Deus sobre os demônios, sobre os inimigos, que é suprema. Basta uma palavra para derrotar, para expulsar. Este é o poder supremo do nosso Deus e autoridade contra os inimigos. E para a conclusão, meus irmãos, algumas aplicações. A pergunta dessa série tem sido: quem é Jesus Cristo, o Filho de Deus, para você? E como você tem respondido a Ele? Nas palavras dele registradas nas Escrituras, no seu poder para a libertação do perdido,
na boa notícia revelada por Marcos aqui sobre a autoridade do Evangelho que vemos nas palavras de Cristo e na sua ação de libertar alguém do poder de um demônio. Como você corresponde a esta autoridade do Evangelho na pessoa de Cristo, no seu ensino e no seu poder para libertar? Como você corresponde? E a maneira como nós devemos corresponder ou responder ao Senhor Jesus, através do que nos é revelado aqui nessa passagem, pode ser respondida pelos ouvintes que estavam ali na sinagoga. Veja o versículo 22 novamente. Maravilharam-se da sua doutrina, porque os ensinava como quem tem autoridade e não como os escribas. No versículo 27 e 28 que não lemos, deixamos para agora. Todos se admiraram ao ponto de perguntarem entre si: que vem a ser isto? Uma nova doutrina? Com autoridade ele ordena aos espíritos imundos e eles lhe obedecem. Então correu célere a fama de Jesus em todas as direções, por toda a circunvizinhança da Galileia. Como você responde à autoridade do Senhor Jesus sobre quem Ele é, o que Ele veio fazer à luz dessa passagem? Em primeiro lugar, sobre essa autoridade incomparável no ensino. Quando você ouve o ensino do Senhor Jesus, ouve as palavras de Cristo, o que isso provoca em você? O que causa em você ouvir as palavras de Cristo? Seja sincero. Ouvir uma pregação a respeito de quem é Jesus e do que Ele fez. Participar de estudos bíblicos, procurando perscrutar o que o Senhor Jesus disse e todas as implicações para nós e contemplar a sua glória revelada na palavra. Dedicar um tempo de leitura e meditar na palavra a cada dia. Qual é a sua disposição para ouvir a pregação, para participar de estudos bíblicos e para levar a sério um momento de devoção e leitura da palavra? Você considera cansativo ouvir uma pregação? É chato? Incomoda? Quanto menos tempo, melhor? Quanto tempo já faz aqui essa pregação? Quanto tempo melhor, menos tempo melhor? Não tenho tempo para estudo bíblico? Não tenho tempo para ler a Bíblia no meu dia? Não tenho tempo para ouvir as palavras de Cristo? Ouça o que Deus nos diz na sua palavra e corresponda no seu coração, na sua vida, ao que o Senhor Jesus nos diz, que nos diz respeito hoje, por exemplo, quando retomamos os cultos presenciais. Quando o Senhor Jesus diz, lá em Levítico, o nosso Deus diz, na sua palavra, em Levítico 23, uma santa convocação para adoração. 6 dias trabalhareis, mas o 7º será o sábado do descanso solene. Santa convocação, nenhuma obra fareis. É sábado do Senhor em todas as vossas moradas. Deus separou um dia para que nós nos encontrássemos com Ele. E esse dia é hoje. Neste momento em que estamos reunidos aqui, isso nos é um privilégio. Deus também nos convoca à contrição perante Ele, quando nós reconhecemos a grandeza do nosso Deus, como nós somos pecadores, nós ouvimos um chamado misericordioso. Vinde, pois, e arrazoemos, diz o Senhor, ainda que os vossos pecados sejam como a escarlata, eles se tornarão brancos como a neve, ainda que sejam vermelhos como o carmesim, se tornarão como a lã. Se quiserdes e me ouvirdes, comereis o melhor dessa terra. Isaías, capítulo 1. O Senhor também nos convoca com as suas palavras nas Escrituras a adorá-lo, como lemos no início da liturgia. Vinde, cantemos ao Senhor com júbilo, celebremos o rochedo da nossa salvação, saiamos ao seu encontro com ações de graças, vitoriemo-lo com os salmos. Ele é o Deus de toda a terra, é o nosso Deus, é o nosso Criador, nosso Senhor e Salvador.
Deus também nos chama à comunhão com Ele, pelas palavras do Senhor Jesus, e nos convida ao descanso que só há no encontro com Ele e na presença dEle. Vinde a mim todos os que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, porque sou manso e humilde de coração, e achareis descanso para a vossa alma. Porque o meu jugo é suave, e o meu fardo é leve. O Senhor Jesus, com as suas palavras, muitas vezes dirigido aos seus discípulos, com seriedade, até muitas vezes com dureza, quando o Senhor Jesus, se dirigindo aos seus discípulos, convoca o discipulado sério com ele. E ele diz: há descrentes entre vós, se dirigindo aos discípulos. E ele diz: ninguém pode vir a mim se pelo Pai não for concedido. E havia descrentes entre eles, e muitos o abandonaram quando teve essa convocação a um discipulado sério, com integridade de vida. E Jesus, se voltando para os 12, disse: vocês também querem ir embora? E qual foi a resposta de Simão Pedro? Senhor, para quem nós iremos? Só tu tens as palavras de vida eterna. E nós temos crido e conhecido que tu és o Santo de Deus. O mesmo termo, o mesmo título que é atribuído ao Senhor Jesus aqui. Meus irmãos, quem ouve verdadeiramente as palavras de Cristo não vai ficar indiferente. Se pertencer a Ele, vai ficar maravilhado. O coração vai ser aquecido. A mente vai ser levada cativa aos pés de Cristo e admiraremos sua autoridade, pois Ele é o nosso Senhor, e nos sujeitaremos ao seu senhorio. Em segundo lugar, sobre a autoridade suprema do Santo de Deus sobre os demônios. Que diferença fez para você saber hoje que o Senhor tem autoridade sobre o reino das trevas que expulsa demônios? Você já viu algum exorcismo? Que diferença isso faz saber para você? Provoca medo? Ah, pastor, esse negócio de demônio, de bicho ruim talvez, alguma coisa assim, eu não quero nem saber, nem menciona. Tenho medo. É polêmico, né? Será que acontece exorcismos mesmos em determinados lugares? Ou é só engano? Ou você é indiferente a isso? Aconteceu lá a expulsão do demônio e tudo bem. Não é esta a reação que a expulsão de um demônio deve causar num discípulo de Jesus. O nosso Redentor veio a este mundo, revelou o seu poder e autoridade sobre todas as coisas, as visíveis e as invisíveis. Para quê? Para pregar boas novas aos cativos, para curar os quebrantados de coração, para proclamar libertação aos cativos e pôr em liberdade os algemados e apregoar o ano aceitável do Senhor, a consolar todos os que choram e a pôr sobre os que em Sião estão de luto uma coroa em vez de cinzas, óleo de alegria em vez de pranto, veste de louvor em vez de espírito angustiado, a fim de que se chamem carvalhos de justiça plantados pelo Senhor para a sua glória. Foi esse texto que o Senhor Jesus leu na sinagoga e aplicou sobre si mesmo. É este texto que nos mostra por que a autoridade suprema de Jesus sobre o reino das trevas é a esperança da nossa salvação. Éramos escravos do pecado, estávamos no império das trevas e por causa da autoridade de Cristo, Ele nos tirou do império das trevas e nos transportou para o reino do Filho do seu amor, no qual nós temos a redenção, a remissão dos nossos pecados. E é por isso que, diante da autoridade do Evangelho, devemos ficar maravilhados. Porque o Senhor, que é o Evangelho encarnado, que ensina com palavras de vida, que liberta aqueles que estão cativos, Ele concede também eterna redenção. E somos, então, totalmente motivados por isso, para nos curvar em adoração e gratidão ao nosso Deus Salvador.
E, por último, sobre a autoridade de Jesus e a diferença que isso deve fazer no seu testemunho. A autoridade do Evangelho, quando você fala sobre ele, não provém de você. Provém daquele que é o Evangelho. E diante do Evangelho, da autoridade de Cristo, no seu ensino incomparável e do seu poder sobre as trevas, quando nós falamos sobre quem Ele é, sobre o que Ele fez, transmitindo este ensino com a autoridade do Senhor, outros também irão ficar maravilhados assim como nós. Quando falarmos sobre o poder de Deus em Cristo Jesus para libertar das trevas cativos como eu e como você, outros também serão libertados, não porque nós falamos bem do Evangelho, mas porque essa autoridade está em Cristo Jesus, que deve ser anunciado com o nosso testemunho. Por isso, testemunhe sobre a glória do poder do Senhor Jesus, revelado no Evangelho, no seu ensino e no poder para libertar pecadores do mal, do maligno, para que outros também, além de ficarem maravilhados com o ensino, sejam para a glória de Deus libertos do pecado. Amém.